Eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN Brasil. Queria que vocês prestassem muita atenção na lista que eu vou citar para vocês agora. Álcool em gel, 70%. Máscara, luva, gorro, óculos, aqueles protetores faciais completos, né? Capote impermeável. Já tá na sua cabeça o que eu vou explicar, né? Esses são aqueles famosos EPIs, os equipamentos de proteção individual, essa sigla que a gente tanto tem ouvido nas últimas semanas, entrevistas. Pois é, o nosso foco é exatamente nessa lista e nessa sigla. Por quê? No programa do dia 8 de abril, nós falamos, sobre a guerra por EPIs, pelos equipamentos de proteção individual entre os países. E hoje a gente está focando aqui no nosso país. Números, dados do Conselho Federal de Enfermagem, agora do dia 13 de abril, gente, 2 dias antes então da publicação desse episódio aqui, apontam que, escutem esse número, pelo menos 237 profissionais de enfermagem já foram infectados pela Covid-19 no nosso país. E, infelizmente, 14 morreram. Outros 2.321 profissionais estão com a suspeita de contaminação e 12 mortes estão sendo investigadas. Eu sei que é um monte de número, né? Mas esses números você pode ouvir de novo, se você quiser, porque esses números embasam o nosso papo e revelam a gravidade do assunto. Para falar mais, então, sobre essa falta de tudo, de material de proteção, para quem está ali na linha de frente do combate à Covid-19, o Item Mais de hoje recebe o Gilney Guerra. O Gilney é enfermeiro e membro do Conselho Federal de Enfermagem. Oi, Gilney, bem-vindo ao Item Mais da CNN. Olá, Monalisa. É uma satisfação estar participando do programa e trazer os dados do Conselho Federal, como você já colocou. Aqui no Conselho Federal, hoje, nós temos mais de 3.600 denúncias. Então, até a data de ontem, nós tínhamos registrado 3.684 denúncias profissionais de enfermagem, e todas elas relacionadas à falta de equipamento de proteção individual, os famosos EPIs, que é hoje pauta de várias matérias, de várias discussões. Nós sempre tivemos questionamentos em relação aos equipamentos de proteção individual, mas essa pandemia ela trouxe à tona essa fragilidade, e hoje nós temos o nosso maior gargalo aí seriam as máscaras N95, a PFF2, que são as máscaras que trazem uma proteção acima de 94% na filtragem. Então essas são as máscaras que são indicadas para os profissionais que estão lidando com os pacientes com diagnóstico de Covid-19. E essas máscaras têm faltado no Brasil por conta também da própria indústria brasileira que não produz. Então, a gente tem um problema que todas essas máscaras eram importadas da China. Então, hoje, a China saindo da pandemia e distribuindo para o mundo, nós tivemos esse problema de abastecimento. Inclusive, nós fizemos apelo, o Conselho Federal, para que as empresas nacionais, para a gente comece a produzir esses produtos nacionalmente, para abastecer o mercado brasileiro, porque hoje, como eu falei, mais de 3.600 denúncias nós apuramos até hoje, todas elas relacionadas ao equipamento de proteção individual, e a principal reclamação é a falta da máscara PFF2 ou a máscara N95. Sim. Agora, Gilney, nós temos visto várias declarações, as autoridades, empresários do nosso país, você falou, sobre essa dependência à China. Várias indústrias brasileiras estão readaptando ali seus parques industriais para, então, suprir essa necessidade. A gente até entrevistou vários empresários aqui na programação da CNN Brasil exatamente sobre isso, mas eu digo parece porque essa é uma percepção minha, e por isso que eu introduzi esse assunto para saber a sua percepção. Parece que caiu a ficha tanto das autoridades de saúde quanto do empresariado meio tarde. Você tem essa percepção também? Faltou alerta de quem? Faltou alerta do governo? Eu também tenho essa percepção, Monalisa. Eu acho que falta incentivo também governamental para que as indústrias brasileiras voltem a produzir. Então, por que se compra da
China. Por que importar? Eu acho que está faltando incentivo, eu acho que esse era um momento, inclusive, importante, né, do governo, né, trazer incentivos à indústria brasileira para que a gente possa produzir o equipamento de proteção individual. Então, hoje, por exemplo, nós já temos aqui, nós criamos aqui no Conselho Federal um observatório. Uhum. Qual é o interesse desse observatório? Que a gente tenha dados próprios, né, em relacionado aos nossos profissionais de enfermagem. Então, todos os RTs, né, os responsáveis técnicos, enfermeiros, né, das unidades de saúde, seja pública ou privada, foram acionados para que nos municiasse de informações, para que nós tenhamos informações dentro do Conselho Federal, informações confiáveis, né, para a gente comparar, né, com outras informações que são divulgadas. Então, hoje nós temos um número de 26 óbitos na enfermagem, certo? Alguns a confirmar de Covid-19 e se dá por conta de quê? Por conta da falta de equipamento de proteção individual. Então, eu tenho essa mesma percepção que a indústria brasileira ela precisa produzir, ela precisa abastecer o Brasil. Eu acho que o governo tem que traçar algumas estratégias para que possamos sair da pandemia com o menor número de profissionais de saúde afetado possível. Porque quando nós temos um profissional de saúde que se contamina, ele tem que estar na quarentena. E aí eu diminuo a força de trabalho, né? Então, essa é uma preocupação do Conselho Federal e principalmente dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, né, que é a principal força de trabalho. Nós representamos hoje 60% da força de trabalho, né? O último dado de uma pesquisa que o Conselho Federal fez com a Fiocruz, que nós publicamos em 2015, né, mostramos lá que a enfermagem é 60%, né, da força de trabalho. Então, a nossa preocupação é, uma vez que esse profissional ele se contamina, ele entra em quarentena e você diminui a força de trabalho. E um detalhe também interessante é que nós acreditamos que esses números sejam maiores. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Por causa da subnotificação e também por causa da dificuldade de fazer o teste, o exame para saber a causa, né? Justamente, Mona Lisa. A falta também desses insumos, né, a demora também nesse diagnóstico, né, ele prejudica, né, esses dados, né, esses números. Então, nós acreditamos que esses números são muito maiores, justamente por falta dessa testagem, né? Gilney, a gente viu, enfim, até aqui nos jornais da CNN, mas isso está na mídia em todo lugar, não só TVs, mas redes sociais, circulando, enfim, muito no WhatsApp também, aquelas imagens absurdas em hospitais de São Paulo, onde enfermeiros estão improvisando equipamentos de proteção, saco de lixo como avental. Isso está acontecendo em muitos hospitais? São enfermeiros e médicos tendo que resolver isso ali de uma maneira improvisada, perigosa. Isso é algo que é mais recorrente até do que a gente imagina? Ou essas imagens que circularam tanto e impactaram tanto são pontuais? Tem a ver com um caso ou outro? Não, Mona Lisa, não são pontuais, né? Nós temos dessas nossas mais de 3.600 denúncias, todos os estados nós tivemos denúncia de profissionais de enfermagem, né, em relação a esse improviso. Então, como eu disse anteriormente, agora esse fato veio a público, né, de uma forma mais notória, né? Mas a gente já enfrenta esses problemas de equipamento de proteção individual há muito tempo, né? E nós temos essas denúncias constantes, né, da falta de equipamento e do improviso, né? Então, hoje está mais notório, porque essa pandemia, né, jogou luz, né, a esse problema. E nós tentamos ser otimistas para que, depois que tudo isso passar, né, nós possamos ter um olhar mais humano, vamos dizer assim, em relação aos investimentos na saúde pública do Brasil, no Sistema Único de Saúde, né? Muitos se criticam o Sistema Único de Saúde, mas nós todos estamos vendo agora o trabalho do Sistema Único de Saúde. Hoje nós estamos falando da Covid-19, mas nós temos N doenças infecciosas, nós temos N doenças, né, que trazem problemas de saúde pública que esses profissionais enfrentam diuturnamente. Hoje, parece que os profissionais chegaram ontem, né, e são os heróis da saúde. Mas os profissionais de saúde, né, aí eu digo com muito orgulho dos profissionais de enfermagem, eles já enfrentam essa guerra diuturnamente, né, e há anos os profissionais de saúde enfrentam essa guerra. Então, acho que quando tudo isso passar, a gente tem que repensar nos investimentos
em recursos humanos e investimento no Sistema Único de Saúde. Sem dúvida, é isso. O problema está escancarado, ele não é novo, como você disse, ele é um problema antigo, mas agora ele ganhou luz. Então, que isso sirva, como um alerta bem grande e determinante para mudar essa situação toda. Gilney Guerra, muito obrigada pelo papo aqui na CNN. Até uma próxima, eu espero falando de coisas melhores, tá, Gilney? Até uma próxima, Analisa. Se Deus quiser, o próximo convite vai ser para nós falarmos de coisas melhores, da valorização do profissional, Sistema Único de Saúde. Obrigada, um abraço para você. Um abraço. No podcast de hoje, o Item Mais está falando sobre um assunto gravíssimo, que é a falta dos equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde. A gente está vendo imagens absurdas de enfermeiros e médicos improvisando com saco de lixo para se proteger, improvisando máscara, reutilizando máscara que não poderia ser reutilizada. Enfim, a situação é grave e a gente está aqui para chamar a atenção das autoridades para isso. Eu já conversei, então, com o representante do Conselho Federal de Enfermagem, o Gilson Guerra, e agora eu converso com o Antônio Carlos Chagas. O Antônio Carlos Chagas é diretor científico da Associação Médica Brasileira. Antônio Carlos, muito obrigada e bem-vindo à CNN Brasil. Satisfação toda minha de participar da conversa com você, Mona Lisa. Chagas, vamos já mostrar o tamanho do problema para o pessoal que está nos ouvindo? Quantas denúncias vocês já receberam sobre falta dos equipamentos de proteção individual? É um assunto bastante importante e grave. Desde que iniciamos, através do site da Associação Médica Brasileira, a coleta de denúncias, nós chegamos na noite de ontem, às 18 horas de ontem, dia 13 de abril, a 3.070 denúncias de falta de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde. E Chagas, vamos explicar para todo mundo, para mim inclusive, essa é uma curiosidade minha, por que além de proteger quem atende, os equipamentos protegem demais os pacientes? Por quê? Explica para o pessoal de um jeito, claro, de um estudioso, de um médico, mas bem diretamente para quem não tem o menor conhecimento de medicina, para que a ficha caia em relação à relevância do nosso assunto. A sua pergunta é relevante e eu queria deixar claro a todo e qualquer dos seus ouvintes que o indivíduo, ao chegar a uma instituição hospitalar com a suspeita do Covid-19, ele não tem certeza ainda se tem a doença ou não. Ele pode ser um potencial transmissor da doença. Essa doença poderá ser transmitida se o indivíduo que estiver desde a recepção, o profissional não médico, mas o próprio motorista que o trouxe, ou as pessoas até chegarem ao posto médico, onde um médico, um enfermeiro, uma fisioterapeuta vão atendê-lo, ele pode estar transmitindo a doença. Um outro lado, vamos imaginar o indivíduo médico que não está protegido, mas que já atendeu naquele dia 40 doentes. E desses 40, vários deles testaram positivo para o Covid. Ou seja, ele é um potencial transmissor da doença. Então, quando eu uso uma máscara, um equipamento de proteção, eu estou, primeiro de tudo, prevenindo que eu não passe a doença para os próximos. E, antes de mais nada, ao receber uma pessoa contaminada, eu posso simplesmente ser um transmissor de doença para um número múltiplo de doentes. Não é que um passa para um. Na realidade, cada um que se contamina, ele leva a contaminação para 3, que aí já não são 6, aí são 12, são 18. Por isso, essa curva vertiginosa da transmissão da doença. Sim, isso é super importante a gente falar, né? Para escancarar a relevância desse problema. Na minha opinião, é um dos problemas mais graves da pandemia, essa fragilidade dos sistemas de saúde no mundo inteiro. Por exemplo, a gente está vendo exatamente a falta desses equipamentos na maior economia do mundo. Ninguém imaginava que nos Estados Unidos não tinha luva nem máscara para os enfermeiros e para os médicos, né? Mas, enfim, vamos trazer aqui para nós de novo. Chagas,
A gente tem ouvido algumas autoridades e representantes de áreas da saúde em vários locais do nosso país dizendo que alguns tipos desses equipamentos podem ser reutilizados. Eles podem mesmo? Se podem, quais? E quais não podem? Na realidade, Mona Lisa, respondendo de uma forma muito rápida a tua pergunta, nenhum desses equipamentos deveria ser reutilizado. Porém, nos próprios Estados Unidos, como você bem destacou, a mais rica economia do mundo, eu tive a oportunidade de conversar com colegas meus que trabalham nas emergências de Nova York e eles passaram a reutilizar inclusive a máscara. Eles punham o próprio nome da máscara, por exemplo, doutora Mona Lisa, escrevia o nome na máscara, essa máscara era lavada e depois seria reutilizada pela própria doutora Mona Lisa. Uhum. O ideal é que esses equipamentos de proteção, que são a luva, o gorro, o óculos, que é muito importante de proteção, aquele face shield, ou seja, aquele plástico grosso que você coloca para proteger principalmente no espirro ou propriamente de um escarro de uma pessoa. Os aventais é outro dado muito importante. Você precisa ter avental, mas esse avental tem que ser aquele avental impermeável, não um avental simplesinho, como a gente vê em várias das situações. Ou seja, para evitar a transmissão, para que profissionais de saúde, que são a linha de frente, não sejam contaminados, na realidade, nós precisaríamos desses equipamentos. E isso é que está fazendo realmente uma falta muito grande. Por isso que você, ao entrevistar, por exemplo, o pessoal do grupo de enfermagem, você sabe que eles estão sendo contaminados, vários enfermeiros estão sendo afastados, mas também fisioterapeutas, outro profissional que está muito envolvido junto à intubação, à ventilação dos pacientes mais graves. Então, é realmente alarmante essa situação, não só no nosso país, mas até na economia mais rica do mundo, sem contar nos vários países europeus também. Sim. Agora, Chagas, eu vi uma imagem, estou vendo, né, essa imagem desde o comecinho da semana. Nós aqui na CNN mostramos também na TV, enfim, nas nossas mídias sociais, enfermeiros de São Paulo usando saco de lixo como avental, Chagas. E, enfim, eles estão improvisando todo tipo de equipamento de proteção individual. Existe algum registro disso sendo feito também por médicos no nosso país? Vocês receberam esse tipo de denúncia tão grave também? Na realidade, Mona Lisa, veja, a forma de improvisação, diria que não é só no Brasil, vários lugares usaram improvisação desta forma. A eficácia disso é absolutamente discutível. Eu não posso afirmar, acho que ninguém pode afirmar que o uso desse plástico vai trazer proteção, mas é melhor do que nada, vamos assim dizer. Profissionais médicos também devem ter utilizado essa mesma forma de proteção em alguns lugares. A verdade é o seguinte, Mona Lisa, o ponto grave é que esta pandemia ela foi anunciada. Isso começou praticamente no final do ano passado, lá na China. De lá, todas as economias do mundo todo foram sendo avisadas. Se houve erro, se houve não planejamento, podemos até questionar alguma coisa a própria Organização Mundial de Saúde ou dos vários governos. A verdade é o seguinte, que ela está chegando ao mundo, está vindo agora de uma forma mais efetiva a América do Norte, a América do Sul, vários dos países. Veja, por exemplo, a situação do próprio Equador. O Equador é uma coisa drástica. O que a gente viu no Equador, você via caixões e caixões enfileirados nas ruas, ou mesmo aquela cena trágica. Eu estudei nos Estados Unidos, vi aquela cena, por exemplo, de Nova York, aquela série de caminhões frigoríficos aguardando para colocar um corpo do lado do outro, para manter congelado. Ou seja, são coisas que eu, nos meus 40 anos de medicina, não saberia contar de ter visto uma situação tão grave como essa. E olha, eu vivi nos Estados Unidos na época do auge da epidemia do AIDS, eu estudava em São Francisco, ou seja, nas principais cidades envolvidas com o grande problema do início do AIDS. E veja hoje o que está acontecendo, né? É realmente um momento muito especial da saúde pública a nível mundial, Mona Lisa. Posso pedir uma resposta de coração agora e não de cabeça? Sim. Aliás, eu sou cardiologista, eu só trabalho com o coração. Sem querer eu atingir, então, certinho. Cheio. Chagas, conta para o pessoal o que significa para um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, o anestesista, qualquer um dessa escala aí tão importante, trabalhar num momento como esse,
como está sendo trabalhar num momento como esse, dos relatos que você recebe e também da sua experiência, por favor, para a gente fechar o papo. De coração eu diria a mais famosa frase da medicina: sedare indolorem opus divino est, ou seja, sedar a dor é um ato divino. Todo e qualquer profissional que atua na área de saúde, ele indiscutivelmente atua com o coração, ele atua porque a profissão dele, porque foi a vocação de vida para ele. Olha, eu até me emociono de ver cada um dos nossos profissionais trabalhando, isso não só no Brasil, no mundo todo. Obrigada, Chagas. Obrigada por abrir o coração aqui para mim, para nós da CNN Brasil e desse podcast aqui. A nossa ideia, a nossa intenção, nosso objetivo é atingir aí as pessoas para que todo mundo entenda o tamanho do desafio, né? Para todos. Esse é um desafio geral. Obrigada, Chagas. Até uma próxima. Foi uma satisfação. Sucesso para vocês. Para nós, querido. Obrigada. Um beijo. É isso então, no Item Mais de hoje a gente conversou com representantes de duas categorias, né? Tão importantes, os enfermeiros e os médicos, os nossos heróis de verdade. Heróis, eu digo, aqueles que estão trabalhando de uma maneira muito difícil, sem a proteção certa, com jornadas absolutamente extenuantes, mas porque eles estão trabalhando por nós, para cuidar de nós. Espero que o recado tenha sido dado certinho. É isso, a gente se vê amanhã então? Não, a gente se ouve amanhã. Beijo. O Item Mais é produzido pela CNN Brasil. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência e a gente tá em todas, hein? E dá para ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá, cnnbrasil.com.br. Um beijo, tchau.